Oi, gente, tudo bem? Vim apresentar para vocês um pouquinho sobre como funciona a relação de medo inato entre um rato e um gato. Tudo isso com base num artigo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, a bibliografia certinha para vocês buscarem no Google. Começando, apresentando para vocês esse desenho aqui, que vocês com certeza já ouviram falar. Tom e Jerry é um desenho muito assistido por todas as épocas. Ele é um desenho que ele está sendo renovado a cada ano. Não que seja um desenho referência, assim, politicamente correto, mas ele expressa alguns comportamentos do gato e do rato a respeito do medo inato. Então, o primeiro deles, que tá nesse GIF, é o ratinho fugindo do gato. O segundo, que já não é um GIF do Tom e Jerry, mas mostra o rato atacando o gato, que é um comportamento que também vemos no desenho. E por fim, este comportamento, que não é um comportamento que acontece na realidade, normalmente, na natureza. É só se os pets são criados juntos, numa forma mais amigável, aí eles podem ter esse relacionamento de amigos. Mas, naturalmente, o rato e o gato, eles são um predador do outro. Então, o gato é predador do rato e o rato, ele tem um medo inato a este gato. Então, fica aí a pergunta, será que esse medo inato, ele tem a ver com reações cerebrais no nosso ratinho? Vou apresentar para vocês, primeiramente, a diferença entre o medo inato e o medo condicionado. O medo condicionado é aquele que o ratinho aprende a ter medo, como os ratinhos têm medo de ratoeira. Eles não nasceram com este medo, eles aprenderam a ter medo daquilo, pois começou a machucá-los e tudo mais. Agora, o medo inato é o medo que ele é causado por uma exposição ao seu predador natural. Então, ele pode causar diversas reações e respostas incondicionais, como o escape, o congelamento motor, a avaliação de risco, ameaça, ataque para defesa e muito mais. E qual que é o objetivo do medo inato? O objetivo do medo inato é simplesmente sobrevivência da espécie. Então, a espécie evoluiu ao longo das gerações, havendo as adaptações a essas predações, como os felinos tiveram adaptações aos ratos para conseguir predá-los e os ratos tiveram adaptações aos felinos para conseguir fugir, como, por exemplo, a diminuição do tamanho dos roedores. Foi uma evolução ao longo do tempo que aconteceu para eles conseguirem fugir desses predadores inatos. E quais são as mudanças neurais envolvidas no medo inato? A gente vai falar sobre 3 partes do cérebro do nosso ratinho. A primeira é a amígdala. O que é a amígdala? É uma estrutura relacionada ao sistema emocional do nosso cérebro. E qual que é a função dela? Processar as nossas memórias, emoções, estruturação e armazenamento de recordações. Então, tudo que a gente vive e se recorda está na nossa amígdala. Se ela for lesionada no nosso ratinho e ele for exposto à presença de um gato, vai ter muita diminuição na resposta de defesa. E quando não está lesionado e o ratinho é exposto, pelo menos ao cheiro do gato, ao odor, a amígdala já reconhece, já processa os feromônios do gatinho no ratinho. E também ocorre o aumento na região que processa a presença do predador. Então, quando o ratinho está na presença de um gatinho, a amígdala dele funciona para reconhecer esse gatinho. A nossa segunda estrutura é o hipotálamo. Ele é muito importante. Ele faz parte do diencéfalo, que ele é situado na base do nosso cérebro. Aqui tem uma imagem dele, no qual há centros do sistema nervoso simpático e parasimpático, que eles regulam sono, apetite, temperatura e muito mais, mas principalmente regulam a expressão da luta ou fuga. Ou seja, se ela for lesionada, ocorre uma diminuição da resposta de congelamento motor. E na presença de um gato, o hipotálamo do nosso ratinho aumenta ativações em regiões que processam a presença do predador e as conexões ligadas ao ambiente. Então, se ele encontra o predador em um local, quando ele passar por esse local de novo, ele vai lembrar daquele predador. E ele já vai estar ciente que ele pode encontrá-lo novamente. Também ocorre a ativação do circuito hipotalâmico de defesa, que tem tudo a ver com a questão da luta ou fuga.
A última estrutura encefálica importante pra gente aqui é a matéria cinzenta periaquedutal. É uma palavra difícil, mas vamos chamar ela diretamente de PAG. E o que é a PAG? É uma estrutura mesencefálica envolvida na mediação dos comportamentos defensivos. Se ela for lesionada, o que ocorre com o nosso ratinho? O animal, ele se mantém muito passivo. Ele quase não apresenta reação de defesa. Ou seja, ele não confronta o nosso predador. Não acontece aquele ataque que a gente viu no nosso GIF lá no comecinho. Então, a PAG, ela é extremamente importante. Quando o nosso ratinho está na presença de um gato, aumenta a ativação dessa PAG incrivelmente. As respostas no comportamento que ela gera, numa situação de estresse, são incríveis. Em resumo geral, o que acontece no cérebro do nosso ratinho na presença de um gato ativando o medo inato é: o gato faz com que o rato tenha as respostas de defesa super inatas, ligadas ao cérebro do nosso ratinho. A amígdala, ela detecta a presença do predador. Assim, a nossa amígdala, envia as informações para o hipocampo, que associa a presença do predador no ambiente em que aconteceu antes. E o circuito de defesa hipotalâmico regula a nossa PAG, que gera as respostas de defesa do nosso ratinho. Então tá tudo interligado e todas essas partes cerebrais e esses conectores, todas elas estão interligadas e fazem o nosso ratinho se manter sempre em defesa dos gatinhos em relação ao medo inato. É isso, muito obrigada!